A gente volta a falar de saúde. Um levantamento inédito publicado pelo Ministério da Saúde neste mês coloca Natal como a segunda capital do Nordeste com maior número de pessoas com 18 anos ou mais que relataram um diagnóstico médico de depressão. A capital potiguar contabiliza 11,8% de registros nessa parcela da população, atrás somente de Recife, um assunto sério e que requer muito cuidado, porque depressão pode levar a outros casos mais graves, por exemplo, ao suicídio. A gente vai falar com o nosso repórter Vinícius Marinho, que está com uma psicóloga e vai falar mais sobre esse assunto, né, Vinícius? Porque a preocupação o diagnóstico está chegando, mas será que essas pessoas estão tendo acesso ao tratamento, que muitas vezes tem uma medicação cara? É verdade, Sara. Bom dia para você, bom dia para o Paulinho no estúdio, para todos que nos acompanham. Nós vamos entender melhor esse estudo que foi divulgado e será divulgado hoje, melhor falando, com exclusividade pelo portal G1, realizado pelo Instituto Santos Dumont. E para isso, nós vamos conversar agora com a psicóloga Marta Alves. Ela vai conversar conosco sobre esse assunto, sobre esse estudo. Mas antes, doutora, vamos falar sobre os sinais que a gente pode encontrar nas pessoas do nosso convívio, nos nossos amigos, com a nossa esposa, esposo, família, pai, mãe. Quais são os principais sinais que a gente pode apontar para um diagnóstico de depressão? Bom dia. Bom dia a todos. Tem alguns sinais de alerta que nos ligam àquela anteninha de que talvez seja necessário um cuidado mais específico. Alguns deles são a fadiga excessiva, alterações no sono, que vão desde insônia ao excesso de sono, mas o principal seriam sintomas relacionados ao humor, né? É comum, no senso como a gente conversa, sobre uma tristeza excessiva, mas ela é diferente de um sofrimento emocional, principalmente na intensidade, na duração e na afetação que isso pode ter nas atividades do dia a dia da pessoa. Um outro ponto importante é a redução da sensação de prazer. Atividades que antes geravam prazer, desejo de estar realizando elas, a pessoa começa a se perceber com uma redução desse interesse em coisas que até fazem sentido para ela, mas ela não consegue engajar naquilo. Entendi. Isso é muito importante, chamar a atenção, né, daquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio. Exatamente. Então, é importante que a gente se perceba e também observe as pessoas à nossa volta, né, para a gente conseguir construir essa rede de apoio de cuidados em saúde mental. Doutora, essa é a primeira vez que nesse estudo é citado se você, por algum acaso, já foi diagnosticado com algum médico com relação à depressão. Isso tem muito a ver do que a gente vem vivendo nos últimos anos, principalmente com relação à pandemia? Com certeza. Isso mostra a evidência da atenção às questões em saúde mental. A entrada da depressão nesse olhar diante desse estudo mostra a relevância, mostra que isso é algo evidente, é um dado consistente, que nós precisamos nos alertar que a depressão ela sai cada vez mais do cenário de aquelas falas de besteira, talvez não seja algo de fato tão importante, e ela entra compondo junto com outros quadros de adoecimento que a gente sempre falou. Então, mostra ainda mais a importância de falar sobre isso, da gente se cuidar, né, do autocuidado, mas também da implicação dos setores de saúde, dos órgãos públicos, diante de ações efetivas para lidar com essa demanda. Qual a atenção que, por exemplo, eu posso ter com a pessoa que convive comigo, com minha esposa, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão? Qual a atenção que essas pessoas precisam ter no dia a dia, observando o comportamento de cada um? Acredito que falar sobre isso é o primeiro ponto que abre uma janela de cuidado. Isso deixa de ser algo que é vivenciado no espaço individual e passa a ser algo que pode ser trabalhado de forma coletiva. Você pode contar com o apoio de uma outra pessoa, você pode trocar experiências. Então, é muito importante que a gente converse sobre. Mesmo que você não tenha certeza do que se trata, pergunte, compartilhe com um amigo, encoraje pessoas a buscarem a equipe de saúde, a dizer de fato sobre o que sentem. A gente tem uma cultura que conversa pouco, ignora e até minimiza, né, as nossas questões emocionais. Então, acho que o primeiro ponto, o primeiro passo seria a gente começar a se perceber, identificar e falar sobre o que a gente sente.
Agora, doutora, falando especificamente sobre essa pesquisa que foi realizada agora de uma maneira mais abrangente nesse ano de 2021, com relação à depressão. Esse número aqui para a nossa capital chama atenção, visto que nossa capital, ela tem assim uma boa qualidade de vida, a gente pode classificar dessa maneira, né? Muitas pessoas, inclusive, saem de outras capitais, de outros grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, que tem a tendência de serem mais estressantes, para morar aqui em Natal. O que é que esse número pode trazer para a gente? Acho que traz o dado, né, que a depressão e o estresse crônico, que também se relaciona com a depressão, não se relacionam só a um ambiente praiano, litoral, um ambiente que visualmente ele não é estressante. Outras coisas nos estressam na nossa rotina. O acesso a emprego, a segurança alimentar e outras questões que também são internas, mas são públicas, né? A gente vivencia no âmbito individual, mas o que vai resolver isso são os setores coletivos, os órgãos públicos que conseguem ter ações efetivas. Então, são fatores de estresse importantes que muitas vezes ficam de escanteio por ser uma cidade que tem um visual muito atrativo. Mas se essas pessoas não conseguem ter qualidade de vida e minimamente acesso a questões mínimas, né, que a gente precisa para estar bem, para pensar em saúde mental, esse número ele vai se relacionar também, além daqui ser uma cidade agradável de se morar. Você falou num ponto importante, doutora, com relação a você se conhecer, não saber que pode ser apenas um problema individual, mas um problema coletivo. Agora, falando especificamente sobre o tratamento, a gente sabe que muitas vezes esse acesso aqui é um pouco complicado, né? Bastante, porque se a gente for olhar, pensar no acesso de serviço público e pensando que, por exemplo, a psicoterapia é um espaço importante dentro do tratamento, não é o único. A gente vai ter outras medidas, mas especificamente dentro da oferta de serviços da psicologia, a gente não tem esse acesso fácil. A gente só vai conseguir acessar quando o quadro já está mais agravado. E, ainda assim, tem todo um histórico de precarização, de redução de acesso a vagas. Então, é algo que a gente precisa pensar diante desse número, é tanto ações de promoção, para que a gente previna que ele se intensifique ainda mais, quanto a abertura de espaços para receber essa demanda que precisa já de um tratamento que já tem sinais de agravo. Perfeito, doutora. Muito obrigado pelas suas informações e fica aí a dica, né? Fica esse reconhecimento para que as pessoas possam conversar sobre o assunto, né? Isso mesmo, obrigada. Muito obrigado, doutora Marta Alves, psicóloga do Instituto Santos Dumont. É essa a dica, né, Sara? Que as pessoas possam conversar sobre o assunto. É muito importante a gente poder trazer à luz informações nesse sentido, para que aquelas pessoas que estão tendo esses sinais aí, né, de depressão, possam conversar com as pessoas que estão ao seu redor para poder melhorar o nosso dia a dia. Devolvo para você aí no estúdio. Conversar procurando ajuda, né? Pedindo, chega para alguém de casa, alguém próximo e diz que não está bem e que precisa dessa ajuda. Se você não tem nem mesmo a disposição, né? Porque a depressão causa isso, essa indisposição física e mental, e às vezes não tem nem essa disposição de procurar o médico, de marcar a consulta, né? De procurar essa ajuda. A parte psicológica, então, de terapias, essa nem se fala, porque é tão difícil conseguir no Sistema Único de Saúde acesso a essas terapias, né, que muitos recorrem aí às escolas aí das instituições das universidades privadas, né? Obrigada, Vinícius, pela